Meus queridos irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra, sobre a palavra, amém? Nós vamos meditar sobre a poderosa palavra de Deus. E isso me edificou muito e eu quero compartilhar com vocês. Eu já estou aqui no propósito de nós examinarmos, segundo o manual, que é esse aqui, Manual para Discípulos de Cristo. Essa aqui é a versão gigante, letra extra, ultra gigante. E aqui na página 26 vamos entrar nos fundamentos bíblicos da fé cristã. Mas eu quero começar primeiro com o fundamento a respeito da Bíblia. A Bíblia, que aqui, resumidamente, no fundamento está escrito a respeito dela o seguinte: a Bíblia é completamente inspirada pelo Espírito Santo, não havendo outra escritura da qual se possa dizer o mesmo, sendo nossa única fonte de orientação espiritual e prática cristã. Amém? E nós vamos hoje meditar a respeito disto, da inspiração divina da Bíblia. Vamos meditar a respeito da necessidade que temos de conhecê-la, de dela nos alimentarmos. E eu tenho certeza que após esse estudo, você terá ainda mais prazer em meditar na palavra de Deus. Amém? Então, vamos iniciar com a leitura da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Estaremos lendo o versículo 20 e o 21. Segunda epístola de Pedro, não é a primeira, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nos diz assim o texto sagrado: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Oremos. Pai, rogo a Ti, Senhor, que o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da Tua palavra e do estudo da mesma nesta manhã de domingo. Senhor nosso Deus, fala conosco, que o nosso coração venha arder com a Tua palavra nela implantada, e que isto venha se tornar em nós a Tua vontade sendo praticada para a Tua glória. Nós assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e glória para sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Neste estudo, não tem como ser diferente. Eu terei que conferir dezenas de versículos bíblicos. Como está sendo gravado, e se Deus nos permitir vai para a internet, eu estarei colocando na descrição deste vídeo na internet o esboço que eu estou usando, no qual esses versículos já estão impressos, e eu colocarei no formato PDF, de modo que você vai poder baixar no seu computador, no seu tablet, notebook, celular, e ler, conferir depois. Se você for abrir na sua Bíblia cada versículo que eu estou mencionando aqui, faça isto apenas se você for bastante ágil para encontrar, esses versículos. Se você tem dificuldade ainda, eu aconselho que você apenas ouça, e se você quiser então, mesmo assim, conferir antes que vá para a internet, anote as referências, Se você quiser, num papel à parte, você anota as referências. A primeira delas é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20 e 21, que nós acabamos de ler. E o que eu destaco aqui é que este versículo está se referindo à Escritura Sagrada,
mais especificamente na época em que foi escrito, se referindo ao Antigo Testamento, aos livros que nós temos de Gênesis a Malaquias. No entanto, o próprio Espírito Santo de Deus foi confirmando no coração dos discípulos de Cristo, ao longo dos séculos, quais escritos a respeito de Jesus, que foram redigidos após a sua vinda, também eram igualmente sagrados como os escritos do Antigo Testamento. Existe uma como é que eu vou chamar isso, meu Deus? Uma heresia, vamos dizer assim. Uma heresia, né? Um ensinamento errado, que se difunde muito pela internet, declarando que o imperador romano Constantino é que teria definido quais livros fariam parte do Novo Testamento. Isto não é verdade. Eu já estudei muito a respeito disso. Eu preciso trazer uma aula a respeito disso, a respeito do Concílio de Nicéia. Trarei essa aula aqui. E os livros que foram reconhecidos no Concílio de Nicéia, concílio este, no século IV, que Constantino, de fato, promoveu, era um concílio de bispos da igreja cristã, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Neste concílio, de fato, foram estabelecidos os livros que oficialmente seriam considerados como escritura sagrada, a respeito do Novo Testamento. E o fato é, os livros que ficaram de fora já não eram uma unanimidade no meio cristão, estão compreendendo? Os 27 livros que fazem parte do Novo Testamento são unanimidade, são reconhecidamente inspirados por Deus, como a própria Epístola de Pedro, a segunda Epístola de Pedro que nós acabamos de ler aqui, são reconhecidamente inspirados por Deus. E os livros que ficaram de fora, eu já os li, e você também pode ler. São os chamados apócrifos do Novo Testamento. Eu não me refiro aos apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento são, a princípio, aqueles 7 livros que tem na Bíblia católica e que não tem na Bíblia evangélica. Então, na Bíblia católica, existem 7 livros a mais, todos eles no Antigo Testamento. Por exemplo, além de Eclesiastes, na Bíblia católica tem o Eclesiástico, e algumas pessoas confundem um nome com o outro, né? Então, existem mais 7 livros na Bíblia católica e alguns trechos acrescentados também. Porém, estes livros acrescentados na Bíblia católica não são considerados escritura sagrada, porque os próprios judeus não os reconheceram como escritura sagrada. No Novo Testamento não é feito nenhuma menção a estes livros que estão acrescentados na Bíblia católica. São livros que não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego, e seria de fato estranho fazerem parte de uma escritura de judeus, não sendo livros escritos em hebraico ou aramaico. São livros, todos eles escritos em grego. Naquele período chamado de silêncio entre Malaquias e Mateus, 400 anos, em que após o profeta Malaquias, o Senhor se calou. Nenhum outro profeta foi levantado naquele período entre os judeus. Prova disso é que nenhuma escritura sagrada judaica foi escrita nesse período de 400 anos. As Bíblias antigamente, inclusive eu quero procurar em alguns sebos, em São Paulo tem sebos excelentes, né? E essa semana eu pretendo passar em São Paulo, e eu quero dar uma conferida nos sebos.
Eu quero tentar comprar alguma Bíblia bem antiga, porque nas Bíblias antigas, entre o Novo Testamento e o Antigo, há 4 páginas em branco. 4 páginas em branco. E estas páginas representam esses 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. João Batista foi o primeiro profeta, depois de Malaquias, ao qual o Senhor se revelou. E por ele falou. E o que o texto aqui de Pedro está dizendo, da epístola de Pedro, a segunda epístola, é que a profecia da Escritura não foi gerada por homens. O texto que nós temos, não só de Gênesis a Malaquias, mas também de Mateus a Apocalipse, foi um texto inspirado por Deus. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, isto é confirmado em várias passagens, como por exemplo em Zacarias 7,12, que nos diz assim, Zacarias 7,12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então aqui, por exemplo, em Zacarias 7,12, mais uma vez é dito que a palavra do Senhor dos Exércitos, a palavra de Deus, foi enviada pelo Espírito Santo aos profetas. Esta palavra foi escrita e chegou até nós. Como que ela chegou até nós? Milagrosamente. Milagrosamente. Nenhuma outra escritura foi tão perseguida na história humana como a Bíblia Sagrada. Em todos os seus livros. Mas milagrosamente, ela sobreviveu e chegou até nós. Porque Deus está revelado nesta palavra. O próprio Deus a inspirou. E é sobre este poder de Deus que nós vamos falar aqui. O texto de Pedro diz que homens santos de Deus, como por exemplo Moisés, atribui-se a Moisés a escritura do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. São atribuídos a Moisés. E de fato o próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, declara que a lei foi dada por Moisés, a lei de Deus. Deus revelou a sua vontade a Moisés. Mas o mesmo texto prossegue dizendo, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Homens santos como Davi. Em Atos capítulo 1, versículo 16 está escrito, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E no versículo seguinte é feita a citação do Salmo, aonde é dito a respeito disto. Então, Davi, que você sabe, escreveu muitos salmos, estes salmos que eram cânticos, que era o inário digamos assim, da igreja anterior a Cristo, porque, irmãos, temos que compreender que o povo de Deus é a igreja, e a igreja, essa palavra igreja significa assembleia, reunião de quem? Dos santos, dos escolhidos, dos que amam a Deus. E esta reunião, ela já começou no Antigo Testamento, amém? E o povo de Deus é um só. Deus não tem 2 povos. A palavra é muito clara que começou com os judeus, mas depois houve a junção dos gentios. Mas a junção dos gentios a quem? Aos judeus? Não, a Cristo. Ao qual os judeus também foram unidos. Compreendem, amados? Cristo é o centro, não os judeus. E hoje existe uma grande confusão a respeito disso, em relação a irmãos que acreditam, compreendem, interpretam de uma forma errada isto. Eles acham que
nós fomos unidos aos judeus. Não, nós fomos unidos a Cristo. E os judeus também foram unidos a Cristo, os que se converteram à palavra de Deus. Compreendem, amados? Cristo é a palavra. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Eu já estou aqui me antecipando. Outro homem santo, Isaías, em Atos 28, 25, é dito a respeito dele: e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Então vocês vejam que o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, confirma a Escritura Sagrada. Outro homem santo, Jeremias. Aqui nós temos o relato no próprio livro de Jeremias, escrito o seguinte, Jeremias 36, versículo 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado. Quem é que estava falando aqui? Deus. Deus falando a Jeremias e dizendo a Jeremias: o que eu estou te falando, escreva num rolo. E o que ele escreveu num rolo, rolo de pergaminho, sobreviveu até hoje. Por quê? Porque Deus o disse. Amém? E a palavra de Deus não cai por terra. Então, é um milagre, é o poder de Deus. Outro homem santo, Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel está escrito, no capítulo 1, versículo 3. Ezequiel 1:3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então a palavra de Deus foi revelada a este homem. Prova disso é que essa palavra sobreviveu até hoje. Todos esses profetas foram perseguidos, praticamente todos martirizados, assim como também os apóstolos. Todo homem que é usado por Deus na palavra se opõe a esse mundo, se opõe ao sistema, fatalmente será perseguido. Eu não tenho ilusões a esse respeito. Eu não tenho nenhuma dúvida de que também sofrerei como já estou sofrendo perseguição. Mas isso é maravilhoso, porque se a palavra de Deus, ela é perseguida, e nós somos perseguidos por causa desta palavra, imagine o galardão que nos aguarda na glória. Amém, queridos? Imagine isto. Paulo sonhava com isto, não é errado você sonhar com isso. Tem uma música e um louvor que nós não cantamos aqui, apesar de tocar muito na rádio, dizendo: não busco coroas. Não, nós temos que buscar sim a coroa da glória. Amém? Temos que buscar a coroa da glória. Não está aqui no meu esboço, mas se você quiser, veja comigo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, quase lá no final da sua Bíblia. Foi a última epístola que Paulo escreveu quando já estava encarcerado, sabendo da sua morte. E no versículo 7, você conhece, 2 Timóteo 4, versículo 7, ele declara o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Então Paulo sonhava com essa coroa. Paulo sonhava com a recompensa. Não por interesse, porque esta recompensa, esta coroa, é o próprio Senhor, é Cristo. Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Hein? Nós temos que amar a vinda do Senhor, amar estar com Ele. Ele é a nossa recompensa, a Ele toda a glória. Então, homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que há em comum entre todos esses homens que eu mencionei aqui, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os demais que se encontram no Antigo Testamento? Todos eles eram judeus. Todos eles eram judeus. Nenhum deles era de qualquer outra nacionalidade. E a respeito disso, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos 3, 1 e 2. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Prestem atenção no primeiramente. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas esta palavra de Deus era só para os judeus? Não, era para todos. Mas o Senhor escolheu um povo, não que houvesse mérito neste povo, irmãos. Não que houvesse mérito. Perdão que eu estou um pouco gripado, mas graças a Deus estou conseguindo dar essa aula. Não que esse povo tivesse algum mérito, fosse especial, né? Poderia ser qualquer outro povo, irmãos, mas Deus escolheu este. Ele tinha que escolher um povo, escolheu este. E como Deus sempre faz, fez comigo também. Ele escolhe sempre o mais difícil, o mais desprezado, o menos capacitado para fazer a sua obra. Para quê? Para que toda a glória seja dele. Você veja que povo de dura cerviz, não é? Quando nós lemos toda a história de Moisés, como sofreu aquele homem. Misericórdia. Meu Deus. Como sofreu aquele homem com esse povo. E tanto que ele já não aguentava mais, né? As murmurações. E aí já no final de toda aquela trajetória pelo deserto, 40 vezes montando acampamento e levantando acampamento, ao longo de 40 anos pelo deserto. Senhor Jesus. Imagine, irmãos. Chega no final de toda a história, o Senhor manda Moisés falar à rocha, e ele, irado com aquele povo, fere a rocha, por causa da impaciência dele. Ele, que foi considerado o mais manso dos homens sobre a terra, até ele teve o seu momento de ira, não é? E por isso não pôde entrar na terra prometida, apenas vê-la. Mas a palavra de Deus, ela não se limitou aos judeus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, é dito o seguinte, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quem são os gentios? Os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Se você ler toda a epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo está defendendo nesta epístola a salvação pela fé, por meio da graça de Deus, e não pelas obras da lei. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que a prova de que a salvação não é pela lei de Moisés, é que antes da lei ter sido revelada a Moisés, foi revelado a Abraão a salvação pela fé. Então o que o Senhor disse a Abraão? Todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações, não apenas a nação judaica. Todas as nações. Então isso aconteceu antes da lei, né? Aí, este evangelho, esta notícia é o evangelho, bem? O evangelho é a boa nova. E qual é a boa nova? Que há salvação para nós também. E que aqueles rituais que os judeus observavam eram como que parábolas vividas
encenadas, que representavam Cristo, que naqueles o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus estava representado naqueles rituais judaicos, nas festividades judaicas. Mas hoje há irmãos em Cristo que amam o Senhor Jesus, estão confusos a respeito disso. Tem um irmão que é contato meu no WhatsApp, e eu não cancelei o contato dele quando ele entrou por esse caminho de se tornar judaizante. Eu mantenho ainda o contato com ele, porque eu tenho a esperança de que ele caia em si e volte para a graça de Deus. Mas há uns 2, 3 dias atrás, ele mandou a mensagem que terminou tal festividade judaica, agora começa outra tal festividade. E ele, na Páscoa, ele fez todo o ritual de Páscoa com os alimentos, sabe, igualzinho no tempo ele acredita que tem que ser vivido isso. E o pior é que quando eu digo a ele, leia a epístola de Paulo aos Gálatas, leia também a epístola de Paulo aos Colossenses, que é para que você não duvide que Jesus Cristo é Deus, ele diz, essas epístolas elas foram adulteradas pela Igreja Católica, sem nenhuma prova disso. Eu já pesquisei sobre isso. O irmão Israel Fontoura também já pesquisou a respeito disso. Isto não é verdade, é uma mentira. Não há adulteração na epístola de Paulo aos Gálatas, nem na epístola de Paulo aos Colossenses, nem nenhuma outra epístola. As diferenças que há de manuscritos são diferenças circunstanciais, não são diferenças doutrinárias. E é muito claro na palavra de Deus que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não da guarda de preceitos judaicos. Então, quando lemos a epístola aos Gálatas, isso fica muito claro. A palavra primeiro foi revelada aos judeus. Todos aqueles rituais que foram ordenados a Moisés, todos eles são figuras que apontam para Cristo. Vindo a essência que é Cristo, tudo aquilo perde o seu sentido, irmãos. Se for erguido novamente o templo lá em Jerusalém, como querem erguer o templo de novo, pela terceira vez, querem erguer o templo. Para que eles querem erguer o templo? Para fazer sacrifícios de animais no templo, negando o sacrifício perfeito, realizado na cruz do Calvário, que é o Senhor Jesus Cristo, que aboliu toda essa matança de animais, coitadinhos deles. Estão compreendendo, irmãos? Então, temos que entender que tudo que há no Antigo Testamento aponta para Cristo, para o Senhor. Ele é o centro. Nele convergem todas as coisas. Não nos judeus, mas em Jesus Cristo, que tinha que nascer entre os judeus, mas não nasceu com semente judaica. Foi gerado pelo Espírito Santo. Esse evangelho, essa é a boa nova, da qual Paulo não se envergonhava. Imagine Paulo sendo um fariseu da melhor estirpe, tendo aprendido aos pés do rabino Gamaliel, que era o mais conceituado na sua época. Teve esse despertamento, ele conhecia tanto a palavra, e quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, ele se retira por 3 anos, diz a palavra de Deus, por 3 anos na Arábia, meditando nas Escrituras e aprendendo por meio da meditação em oração. Por isso que ele diz, o evangelho que eu prego a vocês, eu não aprendi de ninguém, eu recebi diretamente por revelação divina. Imaginem o impacto que teve isso na vida de Paulo. Por que Deus escolheu Paulo? Porque ele era um fariseu,
que perseguia os cristãos, que conhecia a palavra. E se Deus o converteu, não é impossível a conversão de ninguém, irmãos. Não é impossível. Não há impossíveis para Deus. Então Paulo declara em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. A palavra evangelho é boa nova, boa notícia, de que? Da salvação. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, que tem fé em Jesus, primeiro do judeu e também do grego. Ele, quando menciona o grego, ele quer com isso dizer todos os gentios, todos aqueles que não são judeus. E veja que interessante, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque era a língua universal. Por que que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico? Alguns creem que, por exemplo, Mateus primeiramente foi escrito em hebraico, pode até ter sido. Mas por que que se difundiu em grego? Porque o evangelho não é só para os judeus. Qual era a língua que até os judeus conheciam? O grego. É como o inglês hoje, que para que alguém, numa empresa, na área comercial, possa crescer, precisa saber falar. Qual é a língua comercial? É o inglês. Pelo menos por enquanto, Os chineses estão querendo impor a sua língua no mundo comercial. Mas por enquanto ainda é o inglês. Então o evangelho foi escrito em grego porque o grego era a língua universal na época. E aliás, uma língua bem apropriada para o evangelho. Porque no grego há um verbo chamado aoristo. E esse verbo aoristo, ele não é apenas um verbo ou no pretérito, ou no presente, ou no futuro. O aoristo é um verbo que representa a eternidade. Tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Então, no grego, mas infelizmente em português não existe nenhum verbo assim, que signifique ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Você sabe que os verbos ou são no pretérito, ou no presente, ou no futuro. Mas no grego há o verbo aoristo. Então, por exemplo, em João 3,16, quando está escrito assim, Deus amou o mundo, o verbo amar ali, não está no passado, nem no presente, nem no futuro, está no aoristo. Em outras palavras, Deus amou, Deus ama e continuará amando. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então, um idioma bem apropriado para se revelar um Deus tão grande assim. Não é, queridos irmãos? Isso é maravilhoso. Eu até, se eu um dia tiver condições de imprimir o Novo Testamento, fazendo algumas observações, eu tenho a ideia de sublinhar todos os verbos no aoristo, e que no português sempre são colocados no pretérito. Como por exemplo, Deus amou. Não, Deus não só amou, Ele ama e continua amando. Se estivesse ali sublinhado, a gente saberia, bom, isso significa que está em aoristo. É um amor infinito. Aleluia. Então, a palavra de Deus é poderosa. Paulo diz, é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Em Jeremias 23, 29 está escrito, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, se referindo a quê? Ao nosso coração. O coração mais endurecido pode ser quebrado pela palavra de Deus, pode ser por ela transformado, depurado, por isso que a palavra é como fogo, como fogo. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Prova disso é que o texto sagrado permanece até hoje. Louvado seja o Senhor.
Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que outra palavra tem esse poder, irmãos? Somente a palavra de Deus. Quantas vezes essa palavra me levantou, me restaurou, me motivou. Eu poderia dizer isso tudo no auristo. Continua me levantando, me restaurando, me motivando, e continuará a fazê-lo eternamente. Essa palavra se renova a cada manhã. Marcos 12:24, o Senhor Jesus declara: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A Escritura, ela vem acompanhada do poder de Deus. E quando nós não conhecemos a Escritura, não conhecemos Deus. Deus se revela na Escritura, na palavra. É propósito dele. Essa palavra não está morta. Este livro fechado, claro, é uma letra morta. Mas quando nós o abrimos e lemos, e meditamos, e proclamamos, se torna uma palavra viva e eficaz, poderosa para penetrar o mais íntimo do ser humano e convencê-lo de seus pecados e transformá-lo numa nova criatura, como nós veremos daqui a pouco. 1 Pedro 1, 24 e 25, nos diz o texto sagrado, 1 Pedro 1, 24 e 25, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra em que entre vós foi evangelizada. Esta é a boa nova, a palavra de Deus, que é para todos nós. Não é só para os judeus, é para todos nós, é também para eles. Também para eles. Quando nós lemos o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11, nós vemos que Paulo não está dizendo que Deus rejeitou os judeus, porque ele mesmo, Paulo, também era judeu. E que assim como ele se converteu a Cristo, outros judeus também poderiam se converter a Cristo. Não esqueçamos nós que todos os apóstolos eram judeus também. Mas poucos judeus se converteram a Cristo. Como hoje, por exemplo, raríssimos judeus se convertem a Cristo. Aí talvez alguns digam, não pastor, eu estou sabendo pela internet que tem muitos judeus messiânicos. Mais uma vez eu quero explicar aqui. Os irmãos em Cristo que adotam o termo judeus messiânicos, não são judeus, são brasileiros que adotam o judaísmo, dizendo que o cristianismo tem que ser um retorno ao judaísmo. É a interpretação errada que eles dão. Então existem muitos judeus convertidos a Cristo? Não. Existem muitos brasileiros querendo ser judeus. Há um movimento aí que não é só no Brasil, né? E eles mudam até o nome. Até o nome. Então, o camarada se chama, sei lá, qualquer nome aí que você possa imaginar, bem brasileiro mesmo, Raimundo, né? Por exemplo, o nome do cara é Raimundo, mas ele vai adotar agora um nome judeu, né? Seja ele qual for. Ele simplesmente muda o próprio nome, diz que o nome dele agora é esse, e você tem que engolir isso. Aí deixa a barba crescer, começa a usar kippá, e engana as pessoas. As pessoas pensam, ó, o judeu aí. Não, não é judeu, é um brasileiro, né, se passando por judeu. Tem muitos aí, muitos aí. O nosso próprio irmão Israel Fontoura, que esteve aqui, e que nos trouxe 2 aulas no final de semana, num sábado e no domingo, ele me contou pessoalmente que ele quase embarcou nessa. Na verdade, ele quase embarcou não, ele embarcou nessa, mas ele quase se tornou um rabino, né?
deixou a barba crescer, usava quipá, mas aí a própria palavra de Deus o trouxe de volta para a graça do Senhor. Amém? Então ele, melhor do que ninguém que eu conheça, pode falar a respeito disso. Porque durante anos, e ele guardava todas as festividades judaicas, guardava, ensinava isso, até que descobriu por si mesmo, o Espírito Santo de Deus, claro, falou com ele, e mostrou para ele o erro no qual ele estava. Pesquisando os originais do Novo Testamento, ele descobriu que essa história de que Gálatas está corrompido, Colossenses está corrompido, isso não é verdade. Ele mesmo descobriu. O que existem hoje são Bíblias ditas judaicas, corrompidas, cujos textos foram alterados para se negar a salvação que vem por meio da graça. Como se nós, gentios, tivéssemos que seguir todos aqueles rituais. Só que o termo gentio não é mais apropriado para nós. Não é mais apropriado para nós. Porque em Cristo, nós não somos nem gentios, nem brasileiros, ou de qualquer outra nacionalidade. Agora nós somos o povo de Deus. Amém? Povo de Deus. Não somos mais desse mundo, irmãos. Não somos mais desse mundo. Então como é que vamos guardar festas, fazer diferenças entre dia e dia? Todas essas coisas são concernentes à matéria. Sol é matéria, lua é matéria, o planeta Terra é matéria. Mas nós agora já morremos para tudo isso. Nós já estamos num sabá, nós já estamos no sábado, já entramos no descanso, e esse descanso é Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O sábado, a guarda do sábado era mais uma figura judaica que apontava para Cristo. Vindo Cristo, isto também se foi, porque agora nós estamos nele, que é o nosso sábado. Do sábado ele é o Senhor, está acima de uma guarda física, literal. Aquilo era uma sombra que apontava para Cristo. Cristo não é o mediador entre Deus e os homens? Vejam que interessante. Onde está a guarda do sábado nos 10 mandamentos? Entre os 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus, e entre os 6 mandamentos que se referem ao homem. No meio desses mandamentos está o sábado, porque o sábado é Cristo. Estão entendendo? Pastor, onde foi que o senhor leu isso? O Senhor me revelou também. Ele continua revelando a sua palavra, como revelou a Paulo, continua revelando a sua palavra. Vou dar mais um exemplo aqui de uma revelação que Deus me deu. Eu contei isso para o pastor Isaac Morgado, ele ficou tão empolgado com isso. Em Marcos, se você quiser ver comigo, Evangelho segundo Marcos, já que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E o Evangelho de Marcos, reconhecidamente, foi o primeiro evangelho escrito. Não o primeiro evangelho na ordem dos escritos do Novo Testamento. Marcos vem em segundo lugar. Mateus vem primeiro. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas, reconhecidamente, os teólogos dizem que Marcos foi escrito primeiro. Por quê? Porque é muito evidente que tanto Mateus quanto Lucas usaram trechos de Marcos na escritura dos seus evangelhos. Tanto Mateus quanto Lucas. O evangelho de Marcos já estava escrito, e muitas passagens de Marcos nós encontramos em Mateus e Lucas. Então, nós acreditamos que ele tenha sido escrito primeiro, embora não tenhamos uma comprovação disto, tá? É só uma teoria. Mas vejam que interessante, se ele foi o primeiro evangelho escrito, no versículo 15 nós temos aqui a primeira vez que é mencionado o que Jesus pregava. A primeira vez, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o 14 para o melhor entendimento.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E o que ele pregava? O versículo 15 dirá, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, nós temos 4 pontos aqui. Primeiro, o tempo está cumprido, ok? Aqui é o resumo da pregação de Jesus. Primeiro, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. E quarto, crede no evangelho. Ok? Guardaram isso? 4 pontos? Pois esses 4 pontos resumem os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, onde foi que o senhor leu isso? Revelação. Quando eu preparava uma apostila chamada Os 7 Pilares do Evangelho, onde nessa apostila, inclusive eu vou disponibilizar isso de graça na internet em breve, nesta apostila eu faço um apanhado de todas as pregações do livro de Atos dos Apóstolos, descobrindo que estas pregações têm 7 pontos em comum. É muito interessante isso. E quando eu fazia esse estudo, eu me deparei com essa revelação. O tempo está cumprido. Qual é o evangelho que mais menciona repetidas vezes a ideia de que o tempo estava cumprido, que está se cumprindo o que disseram os profetas? Como está escrito no livro do profeta tal? Como está escrito no livro do profeta tal? É o evangelho de Mateus. Então o evangelho de Mateus, ele pode ser resumido nessa frase, o tempo está cumprido. Do primeiro ao último capítulo nós vemos a repetição disso. Como estava escrito no profeta tal, como estava escrito no profeta tal. Por isso acreditas que ele foi escrito primeiro em hebraico, porque é um evangelho muito voltado para os judeus, o evangelho de Mateus. Para aqueles que já conheciam o Antigo Testamento. E aí depois, nós temos o reino de Deus está próximo. Qual o evangelho que mais enfatiza isso? O próprio evangelho de Marcos. O próprio evangelho de Marcos. O reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. Qual é o evangelho do arrependimento? Lucas. Nenhum outro evangelho enfatiza tanto a necessidade do arrependimento de pecados como o evangelho de Lucas. E finalmente, e crede no evangelho. Qual o evangelho que mais enfatiza a fé? O evangelho segundo João. É o evangelho da fé. Da fé. Enfatiza, foca na fé. Enquanto Lucas foca no arrependimento, enquanto Marcos foca no reino de Deus, enquanto Mateus foca no cumprimento da palavra. Então aqui em Marcos 1,15, eu vejo a confirmação de que tinham que ser mesmo 4 evangelhos, nos quais 4 aspectos da pregação de Cristo foram enfatizadas. A pregação de Cristo está resumida em Marcos 1,15, e cada ponto dessa pregação está sendo trabalhado em cada um dos 4 evangelhos. Mateus trabalha a ideia do tempo estar cumprido, Marcos trabalha a ideia do reino de Deus estar próximo ou ter chegado, Lucas trabalha a ideia do arrependimento e João trabalha a ideia da fé. Aleluia! Por isso temos que ler os 4 evangelhos, irmãos. Conta-se que Napoleão pediu que o melhor escultor que havia no mundo fizesse a sua escultura. Só que havia um problema. Não tinha como Napoleão ir até esse escultor e nem como ele ir até Napoleão. Então esse escultor, sabendo disso, resolveu o problema da seguinte maneira: peça ao melhor pintor que houver na França que faça 4 pinturas suas, uma de frente, uma do lado direito, uma do lado esquerdo e outra de costas.
e me dando essas 4 pinturas, eu farei a sua escultura. Se você quer ver Jesus em 3D, leia os 4 evangelhos. Amém? Leia os 4 evangelhos. Aí você terá não somente uma realidade virtual, mas uma realidade real mesmo. De quem é Cristo. O problema é que hoje, irmãos, eu vou dizer isso para vocês. Talvez aconteça com vocês. Especialmente com a geração mais nova, né? As pessoas se acostumaram com YouTube, com Twitter, Facebook, ou seja, coisas curtas, rápidas, querem tudo pronto. Então o que conhecem de Jesus são trechos dos evangelhos, recortes dos evangelhos. Imagine se aquele escultor recebesse aquelas pinturas recortadas em pedacinhos. Ele teria que montar um quebra-cabeça e talvez montasse errado. E aquela imagem de Napoleão seria toda distorcida. E é o que acontece hoje. Muitos irmãos que realmente amam Jesus, o que conhecem de Jesus, são trechinhos dos evangelhos. Nunca pegaram o evangelho inteiro para ler, do início ao fim. Isso é tão importante, irmãos. Na primeira semana da minha conversão, quando eu ganhei um Novo Testamento que na capa vinha escrito "o mais importante é o amor". Há 30 anos atrás eles davam de graça isso nas igrejas. Era o Novo Testamento na linguagem de hoje. Em uma semana eu li todo o Novo Testamento. Essa base foi muito importante para mim. Muito importante para mim. Todo convertido a Cristo tem que ler o mais rápido possível toda a Bíblia. Mas o Novo Testamento, principalmente. Comece pelo Novo Testamento, depois você lê o Antigo. Mas leia logo o Novo Testamento, para que você não seja enganado. Como é que eu não caí em tantas heresias que existem hoje em dia? Quase resvalei em algumas, irmãos. Quase resvalei em algumas. Aliás, eu resvalei, quase caí em algumas. Por quê? Por causa de uma base das Escrituras, que temos que ter, irmãos. O plano de leitura que nós damos todo ano para vocês, é para que vocês leiam a Bíblia toda pelo menos uma vez ao ano. E o plano que nós distribuímos aqui, com esse plano você lê todo o Antigo Testamento uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. Para a glória de Deus. Precisamos dessa base, irmãos, para a glória do Senhor. Então vejam, Marcos 1,15, na minha opinião, revela claramente que os evangelhos que aqui estão são exatamente os que deveriam estar. Ah, mas eu gosto também do evangelho de Tomé, mas o Senhor não o incluiu. Não foi inspirado. É um evangelho gnóstico, cheio de heresias. O que está na palavra é exatamente o que tinha que estar. Eu já li os outros apócrifos do Novo Testamento. Existem vários supostos evangelhos. Só que quando você estuda sobre a história deles, você vai descobrir que, ao contrário destes aqui, que foram escritos no primeiro século, os outros evangelhos foram escritos no século II, no século III, século IV. São mentirosos. E geralmente eles querem preencher lacunas que foram deixadas nos evangelhos. Por exemplo, uma irmã me disse que outro dia, no programa da Globo da Fátima Bernardes, foi uma pessoa lá que se diz judeu, deve ser judeu mesmo, não sei. Acredito que a pessoa não ia mentir lá na Rede Globo, né, a respeito disso. Dizendo que Jesus, dos 12 aos 30 anos, teria viajado por um monte de lugares do mundo, foi até o Tibete, aprendeu com os monges tibetanos, e que ele não morreu com 30 anos, na verdade ele teve só um desmaio na cruz, na Rede Globo, hein? Me desculpa aí o Léo que trabalha na Globo,
O Léo é um Daniel, na verdade. É um Daniel na Babilônia. Né? Não é por acaso que uma das novelas da Globo teve esse nome, Babilônia. Trabalha lá, mas não concorda com essas coisas, para a glória do Senhor. É uma luz em meio às trevas. E lá na Rede Globo, né, nesse programa, essa pessoa disse que Jesus, na verdade, não ressuscitou, mas apenas acordou de um desmaio. E que depois ele ainda viveu até cerca de 55 anos de idade. E morreu na Índia. Olha só. Que heresia da braba, né? Que heresia da braba. Como que eles inventam isso? Primeiro porque tem uma lacuna de Jesus dos 12 aos 30 anos. O que Jesus fez nesse período? Por que tem essa lacuna? Porque a própria palavra de Deus diz que ele viveu como um outro homem qualquer. Não tinha nada para se contar dele nesse período. Certamente ele trabalhou com o pai, porque a tradição era que o filho mais velho tivesse a profissão do pai. Jesus foi o primeiro, foi o primogênito de José e Maria. Deve ter tido a profissão do pai, carpintaria. E dos 12 aos 30, trabalhou como carpinteiro. Mas aos 30 anos ele deixou o trabalho secular e saiu peregrinando e pregando o evangelho na Judéia, Galiléia e Samaria. Ponto. Aí então tentam inventar. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Aí os evangelhos apócrifos vão entrar. Como essa curiosidade não é de agora, né? E a prova que Jesus morou em Nazaré dos 12 aos 30 anos, irmãos, é que ele era chamado de quê? De Nazareno. Era o apelido dele, Nazareno. Por quê? Porque ele cresceu em Nazaré. Ele viveu em Nazaré. Se ele tivesse morado na Índia, como esse suposto judeu aí falou, ele não seria chamado de Nazareno, seria chamado de indiano. Não é verdade? Então, a palavra de Deus é isso que está aqui, irmãos. É isso que está aqui, amém? E essa palavra é suficiente, é o bastante para a nossa libertação do pecado e da morte, para a nossa salvação das trevas, para nós termos a luz verdadeira que é Cristo. Por meio desta palavra de Cristo nela revelado, nós fomos tirados das trevas e agora estamos na sua bendita luz. Não precisamos de outras luzes, não, que são lanterninhas comparadas a esta luz que brilha mais que o sol ao meio-dia. Qualquer outra escritura comparada com a Bíblia Sagrada perde o seu brilho, irmão, se ofusca. Veja aqui comigo, só para completar, Mateus 24, 35, se você quiser ver. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Cristo está aqui, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João. A interpretação dessa palavra está nas epístolas. O modelo bíblico para a igreja está no livro de Atos dos Apóstolos. E a nossa certeza da vitória está no Apocalipse. Bem, não precisamos de mais nada, irmãos. De mais nada. Só da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Em Mateus 4:4, o próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante que ele disse isso fazendo citação de Deuteronômio 8:3. Jesus estava citando a Escritura, e como você sabe, ele disse isso ao ser tentado pelo diabo no deserto, que deve ter mostrado para ele uma pedra parecida com uma broa, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque Jesus estava com fome, depois de 40 dias jejuando. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não poderia transformar? Claro. No entanto, ele não queria quebrar o jejum, e mais do que isso,
ele não queria obedecer a Satanás. A sugestão diabólica. Se Jesus se submetesse à sugestão do diabo, o diabo teria vencido. Mas vejam que interessante. Adão e Eva não venceram o diabo num paraíso. Eles não estavam com fome, estavam num lugar maravilhoso. Por isso que nós chamamos os lugares bonitos de paradisíacos, né? E num paraíso, Adão e Eva caíram. Mas no deserto, o Senhor Jesus venceu. Isso não é tremendo, queridos? Louvado seja Deus. E venceu como? Usando a palavra. Usando a palavra. Aí Satanás, muito astuto, está usando a palavra, então eu vou usar a palavra contra ele. Também está escrito: dará ordem aos teus anjos, aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. Então lança-te daqui abaixo. E até hoje o diabo faz isso, distorce a palavra de Deus. Até hoje o diabo usa a palavra para prender as pessoas no engano. Por isso você tem que conhecer toda a Bíblia, amém? Conheça toda a Bíblia. Qualquer pastor que não incentive a leitura da Bíblia é um impostor. Está querendo enganar você em alguma coisa. Em alguma coisa. Seguindo aqui, Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo eu as comi. Mostrando que a palavra de Deus é o quê? Alimento para nós. A tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então para onde vai a palavra? Para o coração. Porque pelo teu nome me chamam a Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Aí mesmo em Jeremias no capítulo 23, versículo 28 é dito também: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. O que o profeta está dizendo aqui, irmãos, é que a palavra de Deus é alimento. Do trigo vem o pão, mas da palha vem o quê? O que vem da palha? Nem boi come palha, né, irmãos? Só que em alguns lugares está se dando palha. Pior é que em alguns lugares está se dando alimento envenenado, né? E é preferível não participar de locais assim, estar em locais assim e ser contaminado, preferível do que comer comida estragada, envenenada. Então, por exemplo, nessa noite eu tive um sonho. Eu diria que foi um pesadelo, né? Só não foi pior porque o pastor que estava nesse sonho ainda tinha bigode. E na época que ele tinha bigode, ele ainda pregava a palavra com verdade. Mas eu sonhei com um pastor famoso aí, que depois que tirou o bigode, parece que perdeu a unção, né? Sonhei com esse pastor essa noite, vê se pode uma coisa dessa. Aí quando eu vou ver lá no WhatsApp, o pastor Sandro me conta num áudio que teve um pesadelo. Mas não foi pior que o meu. Meus irmãos, temos que pregar a palavra, amém? Esse mesmo pastor que eu mencionei aqui, na época que ele tinha bigode, pregava a palavra, ele pregava mencionando vários textos bíblicos, isso que me impressionava. E agora, para justificar a sua teologia da prosperidade, ele prega assim: porque Deus falou ao meu coração, eu senti no meu coração, Deus tem me revelado que Ele quer que você seja rico, né? E assim por diante. Eu preferia no tempo que ele dizia: assim diz o Senhor, como diz a Escritura Sagrada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sonhei. Eu não vim aqui nessa manhã para contar para você como foi o meu sonho ou o meu pesadelo. Eu vim aqui para nós compartilharmos a palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Nossa, agora que eu vi o horário ali, pelo amor de Deus, Deus me ajude. Palavra de Deus, irmãos, ela é segurança para nós. Irmãos, eu não vou prosseguir aqui porque o meu tempo já se esgotou. Mas nós vamos prosseguir essa aula, amém? Daqui a 2 domingos, se Deus permitir. Como vocês sabem, no próximo domingo eu não estarei aqui, estarei em cruzeiro.
município do estado de São Paulo, onde nós estaremos ali para a glória de Deus, inaugurando o espaço aonde os irmãos que estão unidos a esse ministério, que moram em Cruzeiro, estarão se reunindo para cultuar ao Senhor Jesus. Então, todos os irmãos estão convidados. Eu sei que, é claro, não é possível que todos estejam indo, mas nós estaremos lá, para a glória do Senhor, inaugurando este local, que fica na Rua 3, no centro de Cruzeiro, número 1191, no próximo sábado, dia 14 de abril, às 19 horas. Estaremos lá, juntos com o nosso querido irmão Isaac Morgado, que estará pastoreando essa igreja, ao lado da sua esposa, irmã Laodiceia. Amém? Então, agradeço a Deus pela oportunidade de ter trazido aqui este ensinamento. Espero que tenha sido edificante para você. E daqui a 2 domingos, se Deus assim permitir, eu vou continuar aqui trabalhando este tema, que é a respeito da poderosa palavra de Deus.